Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Nós estamos gratos a Deus, felizes, porque estamos na presença do Senhor. Viemos aqui nessa noite adorar o nosso Deus e meditar na sua santa palavra. Então, ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda ação de graças, porque Ele merece. Amém? Não se distraia, esteja atento para ouvirmos a palavra do Senhor. Os irmãos estão todos bem? Quero convidá-los a abrir a Bíblia no capítulo 7 do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 7. Iremos ler alguns versículos para a nossa meditação. Enquanto isso, se alguém puder trazer o nome dos visitantes para que nós possamos recebê-los com bem-vindo, será muito bom. Os que acharam, digam amém. Vocês estão aqui? Estão presentes no culto? Então vamos despertar. Vocês acharam o texto? Digam amém. Muito bem. Glória a Jesus. Verso 1. Diz assim: no princípio, ou no primeiro ano de Beltesazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. E escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. E falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu combatia no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, que tinha asas de águia, e olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi-lhe levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui um 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que lhe sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram ante dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subia uma ponta pequena, da qual 3 das primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia sentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o servia, e milhões de milhões estavam diante dele. E assentou-se o juízo.
e abriram-se os livros. Amém? Vocês acompanharam direitinho a leitura aí, irmãos? Nós vamos falar nessa noite sobre um governo que vai ainda acontecer, cujo protagonista desse governo a Bíblia chama de anticristo. Mas primeiro está conosco a irmã Antônia Kátia, né? Lá da igreja do pastor Silvan Santos. Para nós é um prazer recebê-la. A igreja está feliz com a nossa irmã Antônia Kátia? O que diremos com alegria? Em nome de Jesus. Essa igreja ama de verdade. Tem também conosco a nossa irmã, que eu não vou conseguir lembrar o nome, mas ela disse que enquanto está em Aparecida, congrega conosco. Quando tem que cuidar da mãe, congrega com o pastor Liberino, né? Lá em Sirlene, é irmã Sirlene? Muito bem. 2 Sirlene aqui na igreja, né? Que bênção. Uma Sirlene já é benção grande, agora 2 é benção dobrada. Então Deus abençoe a irmã Sirlene, é um prazer, viu? Revê-la novamente. Estão felizes com a irmã Sirlene entre nós? Glória a Jesus. Queridos irmãos, nessa visão, o profeta Daniel, ou nesta visão do profeta Daniel, nós temos uma das mais lindas revelações bíblicas sobre os 4 impérios mundial e também a ascensão do anticristo, o qual será um líder político a nível mundial que vai reger o mundo completamente sob o comando do próprio diabo, de Satanás. Na palavra de hoje nós vamos analisar quem será esse líder mundial e qual será o seu papel na história da humanidade. A igreja, como eu disse, será arrebatada. Falamos do arrebatamento. Falamos dos eventos que acontecerá nos 7 anos em que haverá a grande tribulação, e a igreja passará esse período da grande tribulação na glória, né? Aonde haverá o tribunal de Cristo e também as bodas do Cordeiro. Mas aqui na terra a vida continua. A igreja foi arrebatada, estamos na glória, tudo muito bom, muita alegria, muita felicidade. No entanto, a vida aqui embaixo, ela também vai continuar. E alguém vai ter que explicar por que sumiu um povo da terra, não vai? A igreja sumiu, ninguém viu. Vamos dizer assim, anoiteceu, mas não amanheceu. E o mundo vai querer explicação. Cadê o povo? Para onde foram? Né? Foram embora, subiram no arrebatamento. E nesse período em que a igreja estiver na glória, se levantará um governante. Daniel, há quase 500 anos antes de Cristo, estava lá ainda no Império Babilônico, só que agora o neto de Nabucodonosor estava no comando, que era Beltesazar. Quando Nabucodonosor morre, Nabonido, que era filho de Nabucodonosor, assume o comando, e ele então começa a reinar, ele e o filho, os dois, né? Mais o filho do que ele. Era um império, era muito grande, o pai ficava muito viajando e o filho comandava a capital da Babilônia. E ainda estava sobre o comando de Beltesazar. Daniel descreve aqui que no período em que Beltesazar governava, ele teve um sonho. E ele levantou-se rapidamente e escreveu o sonho que ele teve.
É claro que Daniel, ele não sabia o que ele estava sonhando. Era apenas uma visão, e Deus queria que ele escrevesse, para que tivéssemos acesso e entendêssemos hoje que tudo que já aconteceu e tudo que ainda vai acontecer está profetizado. Aleluia! Interessante que eu gosto muito de começar pregando escatologia, falando das 70 semanas de Daniel, que é um assunto complexo de se entender. No entanto, toda vez que eu estudo as 70 semanas de Daniel, eu fico vendo o quanto Deus é perfeito para cumprir as coisas no decorrer dos anos. Deus é perfeito. Então Daniel tem um sonho, e ele sonha com 4 animais. Quantos animais? Preste bastante atenção, isso é importante. Às vezes alguém quer perguntar para você, você ainda não leu, mas aqui você está tendo a explicação e você vai poder responder alguém a respeito desse assunto. Daniel, então, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê 4 animais. E esse sonho, esses animais, Daniel vê no mar. Preste atenção aqui, que na tipologia bíblica, mar significa nações, significa o mundo, os governos do mundo, nações. E ele viu que o mar grande combatiam com sua... Então, estavam alvoroçados, estavam agitados. E ele viu que saiu do mar um primeiro animal. E esse primeiro animal era um leão. Ele viu um leão que saiu do mar. E esse leão foi dado a ele um coração de homem. Quem é esse leão? É o rei Nabucodonosor, representando o império babilônico. Então a primeira visão de Daniel era do primeiro império que se levantou sobre a terra, que é o império de Nabucodonosor, o império babilônico. Isso foi dado até para Nabucodonosor, a revelação dos 4 impérios, simbolizados na estátua que ele sonha, cuja cabeça é de ouro, o peito é, acho que de bronze, de prata, ou as pernas é de bronze, e os pés é de ferro, só que tem barro misturado. Tudo aquilo são símbolos e tem as suas importâncias. Mas Daniel está vendo um sonho, e ele vê que um leão sai de dentro do mar. Em segundo lugar, Daniel vê um segundo animal saindo do mar, das nações. Este é um urso. E esse urso sai com 3 costelas na sua boca. O primeiro é um leão, representa o império babilônico de Nabucodonosor. O segundo, que é um urso, representa o império medo-persa, tendo a Média dominada pela Pérsia. E as 3 costelas representam as 3 batalhas que eles venceram para conseguir conquistar o império. Primeiro, venceram a Lídia, depois venceram o Egito, e por fim venceram o império babilônico. E aí tem o segundo império, que é o império medo-persa, de Dário e de Sírio, que governaram. Daniel continua tendo a visão, e ele vê um terceiro animal, um leopardo. Esse leopardo tem 4 asas e tem 4 cabeças. Não é assim que está escrito? Tem 4 asas, tem 4 cabeças, e ele também sai do mar. Este é o terceiro grande império, o império de Alexandre o Grande. As asas representam a velocidade com que Alexandre conseguiu conquistar o mundo naquele tempo. Se eu não estou enganado, acho que ele conquistou o mundo em 10, 12 anos. E depois diz a história que ele morreu por depressão, porque não tinha mais nada para conquistar. Foi rápido, foi veloz. Só que ele morre em tenra idade, 30 e poucos anos de idade. Alexandre morre.
E então o reino é dividido pelos seus 4 comandantes, seus 4 generais. Por isso que ele tem 4 cabeças, porque se divide o império de Alexandre em 4 governos. Eu até escrevi aqui, o primeiro é Lisimaco, que governou a Trácia e a Bitínia. Cassandro, que era o segundo, governou a Grécia e a Macedônia. Seleuco, que ficou com a Babilônia e a Síria. E Ptolomeu ficou com a Palestina, o Egito e a Arábia. O império de Alexandre foi dividido em 4 reinos pelos seus 4 generais. Por isso, ali mostra que havia aquele animal 4 cabeças. E as asas representam a velocidade da sua conquista. E de repente sai do mar um 4º animal. E Daniel fica espantado, porque ele disse que não havia semelhança para aquele animal. Era um animal que ninguém conhecia. Ele nunca tinha visto um animal como aquele. Não tinha semelhança. Ele não soube descrever que tipo que era o animal. Enquanto o primeiro era um leão, o segundo era um urso, o terceiro um leopardo, o 4º animal ele disse que não sabia. E tinha esse animal 10 chifres. E diz que esse animal sobrejava, pisava tudo, destruía tudo. Esse é o Império Romano, o Império dos Césares. E interessante que foi o império mais longo da história. O Império Romano teve exatamente 500 anos de governo. Comandou 500 anos, meio século, meio milênio. Ele comandou o mundo, dos Césares. E aí ele viu que daqueles 10 chifres nascia um pequeno chifre, que derrubava 3 dos chifres que havia na cabeça daquele animal. E é claro que todos os estudiosos concordam que esses chifres representam uma aliança de 10 países ou de 10 governantes. Só que se levanta um outro que quebra 3 desses governantes, ficando 7 e 8 com ele. E esse chifre que ele vê nascer, que derruba 3, tem olhos de homem. E tem uma boca que fala grandemente. E é sobre esse pequeno chifre que tem olho e que tem boca que eu quero falar nessa noite. O anticristo. Daniel tem essa visão, tem essa revelação, mas é claro, Daniel não sabe descrever ou explicar aquilo que ele está vendo na suma das coisas. E aqui nós temos na Bíblia a primeira menção, assim um pouco mais clara, a respeito desse governante que se levantará no tempo do fim. E nós vamos aqui agora falar sobre as características desse governo. Quem será esse camarada? Alguém pergunta assim: será que ele está vivo? Será que ele já está por aí? Será que a gente já viu ele? Quem será esse sujeito aqui que será tão grande, que a Bíblia profetiza a respeito dele, quase igual profetizou a respeito de Jesus? Assim como a Bíblia vem falando do Cristo, que viria para salvar o mundo, para morrer pelo mundo, para restaurar as almas dos pecadores, a Bíblia fala de um anticristo, de um homem que se levantaria. E a Bíblia vai mostrando as características do caráter e da personalidade desse governo. Quero ressaltar para os irmãos uma coisa interessante. Ele não vai vir e vai fazer uma guerra para comandar o mundo, como fez Nabucodonosor, como fez Dário e Sírio do Império Medo-Persa, como fez Alexandre, que matou milhares para poder conseguir governar o mundo. Esse camarada ele vai se levantar de forma pública e vai ganhar confiança do mundo. Ele vai ganhar o coração do mundo. Se é verdade, porque assim eu creio, que nós estamos vivendo as vésperas do arrebatamento, e tem gente que diz para mim: pastor, eu acredito que não vai mais 10 anos. Pastor, eu acho que não passa de 5.
Pastor, eu penso que no máximo 2 anos. Já ouvi muito isso aqui dizer. Se a gente acredita que Jesus está às portas e a qualquer momento ele vai arrebatar a igreja, então esse camarada já está por aí, a gente já viu ele. Porque ele não vai surgir do anonimato da noite para o dia e vai alcançar o governo. Ele vai simpatizar as pessoas pela sua característica de governos e ideias. Ele vai convencer os líderes mundiais que ele é capaz de estabelecer a paz mundial que o mundo deseja. Ele será um líder político e ele vai ser eleito, eu acredito que ele vai ser eleito por voto. Você já parou para pensar a quantidade de crente que vai votar nesse sujeito? Hoje nós não temos assim um critério com relação a essa questão de partidos políticos, essa questão de candidatos. A gente não olha muito para o perfil do caráter do indivíduo, a gente olha muito para as propostas, para aquilo que o sujeito tem condição de fazer por mim. Se eu estou sendo beneficiado, eu não estou nem aí que ele sirva ao diabo. Por mim, se eu ganho. E acredite, esse camarada, quando a Bíblia diz que ele fala de forma grandiosa, a Bíblia está dizendo que ele é um grande pregador, que ele é eloquente naquilo que prega, que ele tem poder de persuasão, ele tem poder de convencer as pessoas que ele é o enviado. Irmão, esse cara ele é tão terrível que ele vai convencer Israel que ele é o Cristo profetizado da Bíblia. Israel vai acreditar que ele é o Cristo e vai fazer uma aliança, um pacto com esse sujeito. Para vocês verem como esse camarada, ele não será uma pessoa pequena, ele vai ter as melhores propostas, ele vai apresentar os melhores planos de governo, ele vai convencer as pessoas que haverá um governo estável, próspero, que haverá um governo de fartura, e a humanidade vai voltar e vai cair na graça desse sujeito. Mas como a Bíblia descreve as características desse camarada que nós chamamos de anticristo? Quem será ele? De que partido ele virá? Eu acredito que ele não será brasileiro, mas acredito piamente que ele vai ser judeu. Pelo menos ele terá dupla nacionalidade, porque ele tem que provar para os judeus que ele é judeu, senão Israel não aceita ele como Cristo. Mas preste atenção, Daniel no capítulo 8 do livro, que ele profetiza dos 4 impérios, e surge aqui a imagem do anticristo representado naquele pequeno chifre com olho e boca. No capítulo de número 8, versículo 23, olha o que diz a palavra de Deus, por favor acompanhe. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, tem uma tradução que diz feroz de cara, e será entendido em adivinhações. É um camarada de semblante duro, feroz de cara, significa a sua crueldade. Ele será um rei cruel e será um bruxo, um feiticeiro, entendido em adivinhações, diz o profeta Daniel. Segundo lugar, Daniel 11, versículo 20. Como eu disse,
ele não vai chegar de repente. Ele não vai chegar assim, apareceu e, meu Deus, quem era? Já apareceu ontem. Não. Ele tem uma história, esse camarada tem uma história. Olha o que diz Daniel aqui. Capítulo 11, versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Aqui caladamente significa que ele vem surgindo devagarzinho. Entra aqui, faz um feito ali, acontece algo ali, sai na mídia, e está tudo muito certo, De repente, esse camarada se manifesta como sendo o homem mais perfeito do mundo. Os irmãos estão compreendendo? Ele vai vir caladamente. Zacarias, no capítulo 11, chama ele de pastor inútil. Por que chama ele de pastor? Porque ele vai governar o mundo, é o 5º império. Apesar de que o reino dele será o império mais curto do mundo. Vai ser só 3 anos e meio. Porque no final dos 3 anos e meio, nós vamos falar sobre isso, eu creio que na próxima semana, você vai ver que o reino dele se divide. E ele vai tentar conquistar. Primeiro, ele conquista com propostas, com promessas, com plano de governo. Mas depois ele vai tentar reconquistar a força que será na grande tribulação. Então, Zacarias no capítulo 11, verso 15 ao 17, diz assim: E o Senhor disse-me, toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, não curará a ferida, não apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Essa profecia, se você ler contexto e subtexto, você vai ver que está falando desse governante que nós chamamos de anticristo. Um pastor inútil, que não tem amor pelas almas, que não tem amor pelas vidas. E assim vai. Jesus em Mateus 24, versículo 15, chamou ele de abominação. Feroz de cara, vem de forma sorrateira, vai ganhar o governo com engano. É um pastor que não ama as ovelhas e não cuida das ovelhas. Jesus disse que ele é chamado de abominação, porque o espírito que governará esse camarada é o espírito do próprio Satanás. Satanás vai se entronizar na vida desse cara. Ele vai fazer sinais. A Bíblia diz que ele vai fazer descer fogo do céu e que, se possível, enganaria até os escolhidos. Você já imaginou se a gente ficar tão cego espiritualmente, ao ponto, meus irmãos, de não distinguir entre o Espírito de Deus e o Espírito de Satanás? Ficarmos tão cegos de não sabermos discernir quando é Deus que está falando ou quando é o diabo falando na boca de alguém.
Já imaginou se nesse sistema político que nós estamos vivendo, de tantas coisas, irmãos, o interessante é que a gente, quando começa a entrar para atender, a entrar nessa área das reportagens, desses conflitos, desses homens que estão levantando aí, dessas alianças que nós estamos vendo, de governos corruptos, aonde o bandido se torna mocinho e o mocinho se torna bandido. O certo se torna errado e o errado parece que está certo. Olhem para mim, aonde está a moral? Aonde está a ética? Gente, não existe justiça no Brasil. E o povo parece que está alheio a essa realidade. Conformados, vendidos, entregues, rendidos ao sistema que nós estamos vendo se levantar. Será que não percebemos que o cenário do anticristo está pronto? Será que não percebemos que esse camarada já está ditando as ordens por aí? Será que não estamos percebendo que já está acontecendo uma aliança maligna para governar o mundo e nós não estamos preocupados com essa realidade? A Bíblia, irmãos, não pode servir para a igreja apenas como um bom livro de paz e de belas histórias, de profecias que se cumpriram, mas parece que está longe de nós. Isso aqui é verdade. Esse sujeito está por aí. E a igreja precisa do Espírito Santo para não se vender a esse sistema, para não aceitar essas coisas. Amém, irmãos? Ou a igreja acorda e se desperta, ou a igreja vai ficar aqui após o arrebatamento e ser governada pelo próprio diabo. Mas em nome de Jesus, o Espírito de Deus nos despertará e nos levantará, porque nós não vamos ficar aqui para ser governado por anticristo. O nosso rei se chama Jesus, e ele está vivo, glória a Deus. Aleluia, ele será terrível. Os irmãos sabem que a abominação é todo tipo de impureza, desde da impureza sexual até a idolatria, das misturas ilícitas. E Jesus disse assim, olha, em Mateus 24:15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, Jesus dizendo. E esse negócio está pronto. Esse cenário já está arrumado. A qualquer momento a trombeta vai soar. Os crentes verdadeiros vão subir. A igreja redimida, lavada no sangue de Jesus, vai desaparecer da terra. Nós não temos compromisso com o anticristo. Nós temos compromisso com Jesus. E Jesus está dizendo que ele vai assentar-se no lugar santo. Ele não vai governar apenas o mundo nos seus embates políticos e disputas políticas. Ele também vai querer ser Deus. Ele vai exigir adoração. Aleluia.
e será terrível. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Enquanto Daniel, ele tem a visão de 4 animais. E o quarto animal, que é terrível, e os irmãos sabem a história do Império Romano, que matava, que queimava, que perseguia, que era implacável, que não tinha misericórdia. O Império Romano fez agruras no decorrer dos anos, influenciou a política do mundo e influenciou até a igreja. Foi a partir de Constantino que a igreja casou-se com o Estado e perdeu a sua essência. Eu sei que tem assunto que eu vou pregar e os irmãos ficam assim meio enfadados porque são complexos. Mas eu preciso estudar isso aqui e passar para a igreja. Eu tenho que vasculhar, ler, pesquisar, abrir livro, ir para cima, ir para baixo, entender tudo isso, colocar no papel e trazer para a igreja. Porque esse camarada, Apocalipse chama ele de besta. Uma besta que subiu no mar. O que é uma besta? É uma fera indomável. É uma fera com gosto de sangue. É uma fera que mata só por prazer. Quem será o anticristo? Um destruidor de almas. Enquanto Jesus veio para restaurar a alma, para salvar a alma, para amar a alma, essa besta vem para destruir as almas, para acabar com as almas. Ele só não vai dar conta de acabar com a alma do crente fiel, porque a alma do crente fiel está guardada em Cristo Jesus, nosso Salvador. Aleluia! Sua alma está guardada em Cristo. Aleluia! Uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Daniel sonha com uma cabeça, 7 chifres, porque levanta-se um, fica 7 chifres. Aqui João está vendo 7 cabeças. Lembra dos 7 chifres? 7 cabeças. E das 7 cabeças, 10 chifres. Essas conexões é difícil de entender. E tem coisa que eu nem arrisco tentar explicar, porque eu posso pregar errado. E a Bíblia diz que quem prega errado sofre as plagas do Apocalipse. Eu só sei dizer para você que os chifres são governos, que as cabeças são governos. E essa besta, ela vem com uma aliança forte. Olha, 7 cabeças, 10 chifres. Isso é aliança. É muita gente com ele. Aleluia. E ele tem um nome de blasfêmia, porque a palavra anticristo significa aquele que se opõe a Cristo. Ele vai tentar desfazer tudo que Cristo fez. Ele vai tentar despregar tudo que Cristo pregou. Ele vai tentar desmanchar tudo que Cristo é, mas não vai dar conta, porque ninguém dá conta de desfazer o que Cristo é, despregar o que Cristo pregou. Ninguém dá conta. O que Cristo fez repercute na eternidade, é eterno para a glória de Jesus. Mas ele vai se opor a tudo, a Bíblia diz, a tudo aquilo que se chama Deus ou objeto de culto. Não haverá igreja. Então o crente que não subiu no arrebatamento não vai ter templo para congregar se ele quiser ser salvo na grande tribulação. Ele vai ter que congregar escondido, igual os irmãos da China, que congrega nos esgotos, debaixo da terra, nos lugares lugares fedorentos. O crente que não subir no arrebatamento e quiser ser salvo, ele vai ter que com a sua vida garantir a sua entrada no céu,
Por quê? Porque pisou no sangue de Jesus. Se a de Jesus não foi suficiente, ele tem que ser salvo pela sua própria vida agora. Não vai ter igreja, não vai ter pastor, não vai ter culto de ensino, vai ter que viver fugindo. O anticristo na cola dele. Por isso aproveita seu tempo aqui nessa noite, porque você está aqui e ninguém vai te impedir de dar glória a Deus, ninguém vai te impedir de exaltar o nome de Jesus. Aproveita teu tempo, como você deu todas as tuas energias durante o teu dia de trabalho. Agora doa toda a tua gratidão ao Deus que te remiu, que te salvou e que tem um céu preparado para te levar. Aleluia! Porque os que não subirem no arrebatamento não vai ter paz para dizer glória ao nome de Jesus. Porque tem uma besta solta na rua. E o nome é um nome de blasfêmia. Vamos voltar à era da perseguição da igreja primitiva. Falar o nome de Jesus é decretar a sua sentença de morte. Amém? Por que vocês acham que essas leis que estão no governo aí, que estão aí tramitando, está no Senado, eu vi essa semana, a lei que você não pode pregar na rua. Você não pode falar para ninguém de Jesus, porque você está incomodando a pessoa. Porque às vezes a pessoa não quer ouvir, não está ou não está? O que vocês acham que é isso? É o cenário dele sendo preparado. Ele vai preparando isso devagarzinho. Daqui a pouco a gente se conforma que não pode pregar na rua. Daqui a pouco a gente se conforma que não pode pregar na escola. Daqui a pouco a gente se conforma que não pode distribuir folheto. Aí daqui a pouco ninguém está mais dando glória a Deus. Na escola já não pode. O anticristo está chegando de forma sorrateira, caladamente. E a gente está se adaptando a isso. Mas em nome de Jesus, o Espírito do Senhor vai nos compungir a rejeitar todas essas obras malignas desse sujeito. Ele não manda na igreja. Ele não vai calar a igreja. Ele não vai calar o homem de Deus. Nós estamos vivendo uma guerra fria. A guerra que nós estamos vivendo é uma guerra fria. Porque é uma guerra de ideologias, é uma guerra de sistema. Não tem sangue derramando, mas os direitos estão sendo usurpados. O que você acha que é isso, irmão? Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus, o Espírito do Senhor está conosco nessa mensagem, essa noite, dizendo: você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito de Cristo, você não foi chamado para ser intimidado, você não foi chamado para se reprimir, você foi chamado para guerras espirituais. Igreja, se levanta como homem e mulher de Deus. Nós estamos em guerra, o Espírito do anticristo está atuando fortemente nesses últimos dias, e está em homens grandes do governo. Por isso que João, na sua carta, ele diz: olha, a gente está sabendo aí que vem o anticristo, só que já tem muitos anticristos aí trabalhando, e isso lá no tempo de João, 2000 anos atrás. Agora, quantos espíritos de anticristo não existem no nosso país? Contra a igreja, contra a pregação, contra culto ao ar livre. Já tem aí lei para que a gente não pregue em presídio, em cadeia, que vai ser dos encarcerados. O anticristo quer roubar almas, quer que elas vão para o inferno. E o interessante é que Jesus disse assim: olha,
Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitou. Mas se um outro vier no seu próprio nome, vocês vão aceitar ele. De quem Jesus está falando? Está na Bíblia. Está lá em João, capítulo de número 5, verso 43. Quer ver? Coloca aí para você ver. Jesus falando para Israel. Israel vai abraçar o anticristo. Vai se submeter ao anticristo. Vai glorificar o anticristo achando que ele é o Cristo que Deus prometeu lá no profeta Daniel, lá no livro de Isaías. Israel vai se dobrar diante dele. Eu acho lindo, sabe? É que no finalzinho da batalha do Armagedon, eu não sei nem se eu pregar isso aqui agora, vai enfraquecer a mensagem que eu vou pregar depois. No finalzinho da grande tribulação, o anticristo tentando destruir Israel, tentando matar Israel, diz que ele vai unir as nações do mundo e vai encurralar Israel ali, próximo do Monte das Oliveiras, naquele vale. Diz que Israel vai resistir às nações de forma poderosa. Israel é terrível, né? Só que quando Israel vê que não tem jeito e vai morrer, eu não sei se é alguém que sai pregando e dizendo, ó, não está na hora de vocês aceitar o Jesus dos crentes, não. Alguém vai abrir a Bíblia e vai mostrar as profecias para Israel. Zacarias diz que um espírito de súplica cai sobre Israel. E diz que Israel vai cair no chão. Lá próximo, na batalha do Armagedon, vai cair de joelho e vai ter que gritar, Jesus! Jesus dos crentes, socorre-nos Jesus. O anticristo que eles abraçou, que veio em seu próprio nome, quer matá-los. Então eles têm que correr agora a esse Cristo que eles mataram. Aí a Bíblia diz que eu vi o sinal do Filho de Deus no céu. Jesus desce montado num cavalo branco, com uma espada na sua boca e na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles vão ter que aceitar Jesus como Salvador da alma deles. Aleluia! Olha o que Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se um outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus disse: eu vim em nome do Pai. Mataram Jesus, mas esse vem em nome do diabo. Israel aceita. O mundo vai se dobrar diante dele. O mundo vai aclamar ele como Deus. O mundo vai adorar ele como se ele fosse um Deus. Ele só não vai ver os joelhos da igreja se dobrar diante dele, porque os joelhos da igreja só se dobram diante do verdadeiro Cristo, que é Jesus de Nazaré. Cadê os adoradores de Jesus aqui essa noite? Deixa eu ver. Levante a mão e dê um glória a Deus, porque o anticristo não vai ter o prazer de ouvir a nossa adoração. Ele não vai. Agora, irmãos, a característica do governo desse camarada está registrado no capítulo 6 de João. Coloque aí, por favor, capítulo 6 do Apocalipse, perdão. O livro é de João, mas o nome é Apocalipse. Os irmãos estão conseguindo entender a mensagem? O anticristo está mandando em tudo aí. Está quebrando o pau. Mas a igreja está abraçadinha com Jesus na glória, participando das bodas do Cordeiro. Aleluia! Festejando ao lado de Jesus. Vencedora, a igreja será vencedora. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trombeta, vem e vê. Verso 2. E olhei, e eis um cavalo branco,
E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Tinha um arco, foi dado, porque ele não tem coroa, alguém dá para ele. E saiu vitorioso e para vencer. Esse primeiro animal, coloca lá o verso 2. Cavalo branco. Quem é esse camarada? É o anticristo. O que significa esse cavalo branco que ele está sentado? Significa que no reinado dele haverá uma falsa paz. E haverá uma prosperidade que não é permanente. Ele vai conseguir realizar por 3 anos e meio uma paz no mundo. E o governo dele haverá uma estabilidade, só que passageira, mas haverá uma estabilidade. Porque veja que o primeiro animal ele é branco, tem um sentado, alguém dá para ele uma coroa, alguém dá para ele um arco, e ele sai para vencer. Ele não é vencedor, ele sai querendo vencer. Alguém me perguntou, isso aqui não está na Bíblia, mas é eu que penso, minha cabeça vai longe. Como é que o anticristo vai conseguir dar casa para todo mundo, dar carro para todo mundo, emprego para todo mundo, salário bom para todo mundo? Como é que ele vai conseguir? Uai, a casa que eu tenho eu não levo. Quem vai levar a sua casa aí diz amém. Essa casa vai ficar para quem? O carro que eu tenho eu não levo. Para quem vai ficar esse carro? O dinheiro que o Mosmar tem no banco ele não vai levar. Para quem vai ficar? Hã? E os crentes ricos que tem fazenda, que tem gado? E os crentes milionários de Goiânia, salvo, porque eu acredito que seja salvo, que tem prédios, apartamentos. Quando a igreja for arrebatada, vai ficar coisa demais aqui, irmão. Então ele vai pegar quem não tem e vai dar. E o tanto de empresa que vai precisar de funcionário? Na área da saúde, na área do petróleo, em todas as instâncias. Ou você não vai deixar sua vaga? Vai ficar lá? Vai ter que preencher com alguém. Desempregado vai ter emprego, quem não tem casa vai ter casa. Esse dinheiro no banco dos crentes, dos piques aí, isso aí vai ser dividido. O anticristo, irmão, vai criar estratégia. Por isso que é um cavalo branco. É uma falsa paz, porque só durará 3 anos e meio. E uma falsa prosperidade. Agora veja o versículo de número 3 aí. Olha aqui. E havendo aberto o segundo selo, eu vi o segundo animal, dizendo, vem ver. Verso 4. O primeiro, falsa paz, falsa prosperidade. O segundo, saiu outro cavalo, só que esse agora era vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. A paz dele acaba. Por que que a paz acaba? Porque Israel vai descobrir que ele é falso. Olha, o anticristo vai fazer cair fogo do céu. O anticristo é entendido em adivinhação. Imagina o tanto de bruxaria, de coisa errada que ele vai fazer para enganar o povo, para o povo pensar que ele é Deus. Até que as trombetas soem. Quando chega no capítulo 8 do Apocalipse, 7 trombetas são tocadas. Uma queima a terça parte da terra, outra envenena as águas, a outra queima a terça parte do mar, o mar se torna em sangue, queima e morre a terça parte dos animais. Outra, abre as portas do abismo, sai uma nuvem de gafanhotos, que João descreve, quando ele termina de descrever, são demônios. Ele vai perder o domínio de tudo.
as trombetas e as taças vai mostrar que ele é mentiroso, que ele não manda na natureza, que ele não manda nas coisas, quem manda é Deus. Israel quebra o pacto, e muitas nações quebram junto, e ele agora se levanta em guerra, então acaba. Há um tumulto, desordem, uns matando os outros, significa que aquela harmonia vai acabar. E foi dado uma grande espada, aí começa a morrer gente. Vamos para frente. 5. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. O que significa balança? Racionamento. Próximo versículo. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Agora imagina, uma medida de trigo, que era aproximadamente 3,5 litros, por o dinheiro de uma diária. Então a medida de trigo vai custar o quê? 100 e poucos reais. Quanto que é um pacote de trigo que você compra no mercado hoje? 3 quilos de trigo seria uma medida. 3 quilos. É o quê? Um pacote de trigo no mercado hoje. Quanto que é? 4, 5 reais. Vamos dizer que você compra 3 quilos de trigo por 15 reais. Agora, quando diz por 1 dinheiro aqui, está falando de uma diária bem paga. Quase 200 reais. Agora haverá sobre a terra uma fome e miséria. Uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Racionamento, não haverá pão. Você vai ver que quando as trombetas começarem a soar, vai faltar pão na terra. Uma fome vai reinar no mundo inteiro, porque a terra vai deixar de produzir. O povo vai correr para o mar, não tem peixe. Agora não tem pão e não tem peixe. E o anticristo matando nas ruas, porque ninguém quer mais viver sob o seu domínio. Falsa paz, morte, miséria, e agora para frente. E havendo aberto o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. Ele está mostrando aqui, os seres estão mostrando para João. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome de morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. A mortandade das guerras que o anticristo vai promover na terra. Ezequiel, se eu não estou enganado, capítulo 39, diz que o povo na guerra de Magog, com Gog e Magog, diz que vai demorar 7 meses para conseguir sepultar a quantidade de gente que morreu. João descreve a quantidade de sangue que vai cair na guerra quando o anticristo dominar. João diz que é no freio dos cavalos 1,20 m, por 200 quilômetros assim, 200 quilômetros assim, daqui em Brasília. 200 quilômetros, 200 quilômetros, 200 quilômetros, uma lagoa, por 1,20 m de fundura, só de sangue. Amagedon. É chamada a guerra do Amagedon. Então o governo dele é de mentira. O governo dele é de instabilidade. O governo dele é de morte. O governo dele é de miséria. Por isso que a igreja não pode, não deve ficar aqui. Nós temos que ir embora, irmão. Em nome de Jesus. Aleluia.
Sabe, as especulações, quem será ele? De onde ele virá? Eu até uma vez fiquei fissurado, sabe, para saber de onde era o anticristo, porque a gente, irmão, quando a gente está começando a estudar a Bíblia, estudar coisas, você começa a se envolver com tanta coisa que o povo diz que esquece do que a Bíblia fala. E eu tenho medo disso, porque uma vez eu comecei a entrar nesse negócio. E aí o camarada começou, um camarada que estava divulgando o Código da Bíblia. Não sei se vocês já leram o livro Código da Bíblia, eu já li. É terrível. Código da Bíblia, eu tenho ele em casa. Eu acho que eu tenho ele em casa. Se não pegaram emprestado, porque tanto o livro pegaram o meu e não devolveram. E aí eu fui tentar saber, e peguei o argumento desse camarada e achei bom. Porque ele disse, olha, primeiro, o anticristo para poder comandar Israel, ele tem que provar que é judeu. E isso só se prova com DNA. Né? Então o DNA dele vai ser de judeu. Se ele é da linhagem de Judá, não se sabe, porque Sargão, quando ele invadiu, acho que no ano 722, o reino do norte, ele dispersou as tribos e as tribos se misturaram. E os que vieram, habitaram lá em Israel, e aí deixaram de ser chamado de Israel, passou a ser chamado de samaritano, porque governava em Samaria, então samaritanos. Nabucodonosor leva os judeus, volta só 10%. Na diáspora do ano 70 depois de Cristo, Israel fica quase 2000 anos longe da sua pátria. Quase 2000 anos. 1900 não sei quanto aí, longe de Jerusalém. Se misturou com brasileiro, misturou com polonês, misturou com americano, misturou com tudo. Então hoje está uma dificuldade para saber quem que é quem. Aí foram para o caminho da profecia. Qual é o melhor jeito de se imaginar de onde vem o anticristo? Na profecia de Jacó, no capítulo 49. 49, não é? Capítulo 49, quando ele chama os filhos. Aí, o cetro não se arredará de Judá. Primeiro, ele destrona, né? Ele tira a primogenitura de Rubens, por causa que ele cometeu aquele incesto com a mulher de Jacó. E aí, quando chega na profecia de Dan, ele diz assim: Dan será serpente no caminho, uma víbora na vereda, que morde por detrás o pé do cavalo e derruba o seu cavaleiro. Agora, por que Jacó profetiza sobre o filho que ele é uma serpente, é traiçoeiro e é covarde? Porque essa expressão aí é de quem é traiçoeiro e covarde. Aí você pega, depois vai lá no livro de Apocalipse e lê a respeito dos 144 mil, quem desaparece das tribos? Dan. Dan não é inserido, né? Dan e Efraim, mas Efraim é porque tirou dele a primazia, mas a tribo de Efraim entra através de José. Porque José é o pai de Efraim, é o gerador. Então José, ele entra no lugar de Efraim. Efraim só perde o cargo como um patriarca, como tribo. José assume. Fica Manassés e José, ao invés de Manassés e Efraim, mas é tudo da mesma casa. Mas a tribo de Dan, que era patriarca, a tribo de Dan desaparece. Aí foram fazer o cálculo. Gente, mas então por que Jacó profetiza? Que Dan será serpente, que Dan morde o pé do cavalo, derruba o cavaleiro. E por que a tribo de Dan não aparece nos selecionados por Deus? Porque é Deus quem seleciona. A tribo de Dan desaparece. A tribo de Levi assume o lugar de Dan. E Dan é tirado, não aparece nos 144 mil. Aí eles foram vasculhar, estudar. Aí descobriram que na Europa existe um país chamado Dinamarca. Que o nome Dinamarca em inglês é Danmark. E que Danmark ou Dinamarca em português é a marca de Dan. Por que o país da Europa se chama a marca de Dan? Quando pergunta quem são os descendentes dele, ele não sabe. Os irmãos entenderam? Aí eles calcularam, então, provavelmente, o anticristo vai ser dessa tribo, porque é serpente. Está comprovado? Não. A Bíblia esclarece? Não. E o que a Bíblia não esclarece, deixa quieto. Não faz bagunça, não. Mas você pode pensar, é um caminho que você pode imaginar. Pensar é uma coisa, pregar como doutrina, como verdade é outra.
Por isso que tem que ter cautela, tem que ter medo. O que eu sei é que ele vai vir e vai enganar o mundo. O que eu sei é que Israel vai abraçar ele pensando que ele é o Cristo. Isso eu sei. Isso está provado, está na Bíblia. Isso é verdade. E o que eu sei é que ele não vai mandar em mim. O que eu sei é que a minha adoração ele não ganha. O que eu sei é que eu não vou ficar aqui para poder ver o governo dele. Eu quero estar com Jesus andando na glória, nas ruas de ouro. Que o anticristo vá plantar batata com picareta de borracha, no asfalto ainda. Posso ouvir um amém da igreja? Muitos homens tentaram mandar no mundo, né? Eu até escrevi aqui, ó, Carlos Magno, Napoleão Bonaparte. Tudo se lascou, não foi? Carlos Magno, Napoleão Bonaparte, Gengis Khan, Adolf Hitler, que provocou o holocausto de mais de 6 milhões de judeus que ele matou em câmara de gases, em campo de concentração. Adolf Hitler e muitos outros homens tentaram mandar no mundo e não conseguiu. O anticristo vai mandar no mundo. O anticristo só não vai mandar na igreja, porque a igreja é noiva de Cristo. Aleluia! E eu gosto daquele versículo que a Bíblia diz assim: antes que venha o mal, o justo será tomado. Tem crente que acredita que vai passar na grande tribulação. Eu não vou. Tanto é que se Jesus demorar muito, eu vou virar os cascos. Mas se ele não demorar e vier, eu vou para o céu e vou para a glória. O anticristo vai ganhar a adoração de Israel, vai ganhar a adoração do mundo, mas da igreja ele não vai. Nós estaremos sentados em um grande coral, diante do trono de Deus, cantando o hino da vitória. Aleluia! Então, querido, faça tudo e de tudo para não ficar aqui após o arrebatamento da igreja. Levante a mão assim, eu te abençoo com essa palavra em nome de Jesus. Quarta que vem falaremos sobre a grande tribulação. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Irmãos, tá tempo do fim, tá chegando, né?